para a nossa aula de número 8, tá certo? Aula de número 8. Essa aula tem por título Os Três Ofícios de Cristo. Nós vamos estudar 2 artigos da Confissão de Fé Batista de 1644. O artigo 13, que nós vimos já na semana passada um pouco sobre ele, e vamos estudar o artigo 14. Então, artigos 13 e 14 na aula de hoje. E esses 2 artigos vão falar sobre o ofício de Jesus e, especificamente, o artigo 13 sobre o triplo ofício de Cristo, o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Então, nisso vai se resumir a aula de hoje. Depois nós vamos pensar em alguns pontos que eu anotei e vocês vão ter, mais uma vez, aí o privilégio de responder o questionário que vai chegar nas mãos de vocês. Artigo 13 diz assim: assim, este ofício de ser mediador, ou seja, ser profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus, é tão próprio de Cristo, de forma que isto não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. E o artigo 14 diz: este ofício para o qual Cristo foi chamado é triplo, de um profeta, de sacerdote e de rei. Este número e ordem dos ofícios é demonstrado, primeiro, pela necessidade dos homens gravemente agindo em ignorância, pelo que eles não estão em necessidade, pelo que eles estão em necessidade infinita do ofício profético de Cristo para libertá-los. Em segundo lugar, a alienação de Deus, em que eles estão em necessidade do ofício sacerdotal para reconciliá-los. Em terceiro lugar, a nossa incapacidade absoluta de converter-nos a Deus, pelo que precisamos do poder de Cristo em seu ofício real para auxiliar-nos e governar-nos. Então, esses são os 2 artigos da Confissão de 1644, 13 e 14, que tratam desse ofício. Engraçado, meus irmãos, que, embora esses estudos sejam da época da Reforma, praticamente, né, do período puritano, pós-Reforma, algumas décadas depois da Reforma, quase ninguém, no nosso tempo, conhece estes ofícios de Cristo, essas funções que Cristo recebe como mediador da nova aliança, e os ofícios que também lhe foram conferidos pelo Pai, de ser o profeta, o sacerdote e o rei. E não conhecem o ofício e muito menos como estes ofícios são essenciais para a igreja, para o povo de Deus. Então, hoje o nosso estudo vai consistir em explicar estes 3 ofícios de Cristo e mostrar a necessidade que a igreja tem deles. Por que é necessário termos Cristo como um profeta? Por que é necessário termos Cristo como um sacerdote? E por que é necessário termos Cristo como rei? Profeta, sacerdote e rei. Então, depois nós vamos ter também a oportunidade de consultar os textos da Escritura para vermos se de fato as coisas são assim como estão apresentadas. Então, o primeiro ponto é a exclusividade do ofício de Cristo, dos ofícios de Cristo. Ninguém poderia tomar estes ofícios ou o ofício de mediador, a não ser unicamente, exclusivamente, o nosso Salvador Jesus Cristo. O texto da confissão destaca de forma enfática que o papel de mediador, exercendo as funções de profeta, de sacerdote e de rei, é exclusivo de Cristo. E essa exclusividade é de tal magnitude que não permite transferência ou compartilhamento. Ou seja, somente Cristo e ninguém mais, nenhuma outra criatura, poderia cumprir o ofício que ele cumpre. Então, quando a confissão diz que isso é um ofício exclusivo dele, é porque esse ofício, somente ele tem a capacidade de exercer, e este ofício não pode ser compartilhado. Ou seja, não pode ser Cristo e mais alguém cumprindo o papel de mediador ou cumprindo os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Esse ofício não pode ser substituído, isto é,
se Cristo veio, cumpriu os ofícios, foi para o céu e agora ele substituiu por outro mediador. E uma outra pessoa que cumpre esses papéis, também não é possível fazer isso. Então os ofícios são exclusivamente de Cristo, sem poder ser transferidos para ninguém. A confissão diz assim: este ofício de ser mediador, ou seja, ser profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus, é tão próprio de Cristo, de forma que isto não pode ser, no todo ou em qualquer parte, transferido de Cristo para qualquer outro. Veja, não pode haver transferência desse ofício nem completamente e nem parcialmente. Então, em muitas coisas na nossa vida, nós podemos compartilhar um ofício com alguém. Por exemplo, eu posso ser segurança de uma casa, mas tal dia eu não vou poder trabalhar. Eu posso chamar um outro segurança para cumprir o meu ofício ali. E naquele dia, aquele segurança cumpre o ofício de segurança. E assim eu poderia dar vários exemplos aqui. Funcionários de empresas que têm uma determinada função, quando eles não podem trabalhar, uma outra pessoa ocupa aquela função e exerce aquele ofício, etc. De várias maneiras. Pastores na igreja. O pastor tem o seu ofício na igreja como pregador, mas quando o pastor não pode pregar, outra pessoa cumprirá o ofício da pregação. Mas o ofício de Cristo não pode ser compartilhado. Só Ele é o profeta do povo de Deus, só Ele é o sacerdote do povo de Deus e somente Ele pode ser o governador ou o rei do povo de Deus. A confissão está correta em apresentar Cristo como mediador com estas condições, em que o seu ofício não pode ser dividido parcialmente, compartilhado, ele não pode ser substituído. A confissão está correta em apresentar isso, meus irmãos. As referências bíblicas que nós temos aqui, em 1 Timóteo 2, verso 15, e em Hebreus 7, verso 24, elas reforçam a perenidade e a exclusividade do sacerdócio de Cristo, que é um dos seus ofícios, o segundo ofício mencionado aqui. E João, capítulo 14, verso 6, vai ressaltar que ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus, por Ele, e aqui fica destacado essa singularidade da mediação de Jesus, da intercessão que Jesus tem, e aqui também é um ofício sacerdotal. Então, esse ofício de sacerdote é exclusivo de Cristo. Vocês sabem que na Igreja Católica, por exemplo, e mais uma vez, irmãos, esta confissão de fé, e como basicamente todas as confissões de fé da época da Reforma e do pós-Reforma, na época puritana, elas foram escritas tendo em base expor a verdade da Escritura, mas também em expor o erro do romanismo da Igreja Católica. Então, quando eles respondem alguma coisa, eles também estão dando uma resposta aos erros da Igreja Católica Romana. Qual é o erro aqui da Igreja que fica destacado para nós, sublinhado para nós? É o erro de que um sacerdote humano, à parte de Cristo, pode ser o sacerdote do povo de Deus. E não pode. Este ofício é exclusivamente de Cristo. Só Cristo pode interceder por nós. Maria não pode interceder por nós, como a Igreja Católica ensinava. Nenhum dos chamados santos da Igreja Católica pode interceder por qualquer pessoa. Mas é isso que a Igreja Católica ensinou por muitos anos, embora hoje ela tente disfarçar isso, dizendo que não há, por exemplo, culto nem adoração aos santos, mas apenas uma representação quando se fala de imagens, etc. Mas na prática o catolicismo não é assim. As pessoas rezam para os santos, fazem promessas dedicadas a santos, têm os seus devotos. Os santos são muito mais requisitados na Igreja Católica do que o próprio Cristo. E Maria muito acima dos santos e muito acima de Cristo na Igreja Católica. Mas isso é um erro crasso e a confissão está respondendo a esse erro quando diz que Jesus é o único intercessor, é o único mediador, Ele é o sacerdote do povo de Deus, não há outro além dele,
Paulo diz claramente isso nessa passagem, que que há um só intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e não há mais ninguém além dele. E nós aprendemos aqui também sobre a tripla função de Cristo. E essa parte aqui eu quero destacar com vocês com muita ênfase a partir de agora, porque os ofícios de Cristo precisam ser bastante conhecidos por nós, e não só com entendimento, mas na nossa própria prática religiosa, eles devem funcionar. Então, se você sabe que Ele é o seu sacerdote, o único sacerdote, você deve entender muito bem isso e começar a praticar isso. Por exemplo, quando você ora e no final da sua oração você diz, em nome de Jesus, você está praticando a função sacerdotal de Cristo, porque só Ele intercede de fato por nós. Então, isso é a função dele sacerdotal sendo utilizada por nós. Ele é o nosso sacerdote. Nós vamos até Ele para irmos até o Pai. É através de Cristo que vamos até o Pai. Ninguém se engane, irmãos, achando que tem acesso direto ao Pai a parte de Jesus. Ninguém tem. Ninguém tem acesso a Deus a parte de Cristo. Todo acesso a Deus, o Pai, é por meio do seu Filho. É por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é? Então, sem Cristo, não havia acesso direto à Trindade, a Deus, o Pai, ao Filho e ao próprio Espírito Santo de Deus. Então, Ele é o sacerdote que nos intercede, que leva as nossas orações. Essa multiplicidade de ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei, atende às necessidades fundamentais do homem, sendo cada uma das funções claramente demonstradas pelas Escrituras. Então, existe um propósito em Deus colocar seu Filho, Jesus, com estes ofícios, profeta, sacerdote e rei. E o propósito de Deus é atender às necessidades humanas, às nossas próprias necessidades. Como eu disse agora há pouco, precisamos de um sacerdote, mas não um sacerdote humano, no sentido de que um homem à parte de Cristo pode nos ajudar. Aí é na representatividade federal, né? De fato. O Gustavo está lembrando aqui que esse ofício de mediador, no caso, ele era desempenhado por Adão antes, no começo do mundo, né? Mas Adão cai em pecado e logo esse ofício é dado a Cristo Jesus. Então ele está só nos lembrando aqui que esse ofício primeiro foi dado a Adão, como mediador da antiga aliança. Com a queda, Cristo é o único mediador entre nós e o nosso Deus, porque Ele agora é o representante da nova aliança, do pacto de Deus, a nova aliança. Bem, se o homem tem necessidades fundamentais, essenciais, e ele não consegue cumprir essas necessidades sem Cristo, Cristo recebe os ofícios necessários para que ele possa ajudar o homem a ter as suas necessidades preenchidas. Ele precisa de um sacerdote, ele precisa de um profeta que lhe diga a verdade, ele precisa de um rei que governe sua vida. Então, Cristo cumpre esses três ofícios, como nós veremos detalhadamente logo mais. A confissão diz assim: este ofício para o qual Cristo foi chamado é triplo, de um profeta, de um sacerdote e de um rei. Este número, 3, e esta ordem de ofícios, a maneira como eles são apresentados aqui, é demonstrado, primeiro, pelas necessidades dos homens gravemente agindo em ignorância, pelo que eles estão em necessidade infinita do ofício profético de Cristo para libertá-los. Como profeta, é iluminador e revelador da verdade divina. Deuteronômios 18, verso 15 e Atos, capítulo
3, versos 22 e 23. Como sacerdote, o que Cristo é? Ele é o intercessor e o reconciliador entre Deus e os homens. Hebreus 4, versos 14 e 15 e Hebreus 5, versículo 6. E como rei, Cristo guia e governa, oferecendo poder e direção espiritual ao seu povo. Então perceba que esses 3 ofícios, falado aqui de maneira bem generalizada, eles são essenciais para nós. Eles não são essenciais para Cristo, mas para nós eles são essenciais. Nós precisamos de um profeta que nos fale a verdade de Deus, cuja palavra é poderosa para nos fazer compreender e nos fazer mudar de posição, de abandonar o erro pela verdade. Como sacerdote, precisamos dele para nos representar diante de Deus, para nos apresentar, para mediar diante de Deus Pai. E como rei, ele é que nos dirige a vida, ele nos governa a vida, ele nos vai conduzindo pelo caminho da verdade, pelo caminho correto. Todos nós, irmãos, como cristãos, no nosso dia a dia, podemos às vezes não perceber isso com clareza, mas nós estamos debaixo do poder desse ofício de Cristo. Ele é quem fala para nós a verdade. Sabe quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, e você medita antes de tomar essa decisão, e você pensa na palavra de Deus, você até às vezes se pergunta, será que esta é uma decisão correta à luz das Escrituras? Será que esta decisão que eu estou para tomar é bíblica? É biblicamente aprovada? Ou será que eu vou ferir um dos preceitos de Deus se eu fizer isso ou aquilo? Então, quando você faz isso, e a resposta de Deus vem para que você tome uma direção segura, às vezes te lembrando a palavra de Deus, você está sendo ali conduzido pelo ofício dele como profeta, porque é a palavra dele que você está consultando no seu consciente, e você está sendo conduzido pelo ofício de rei, porque ele acaba dirigindo sua vida pela maneira que ele deseja dirigir, que é o caminho da palavra de Deus. Então, inconscientemente, às vezes, nós não percebemos isso com clareza, mas os ofícios do Senhor Jesus estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. A necessidade do ofício profético, ponto 3. Primeiro, como diz aqui o nosso texto, é uma necessidade profunda. Nós, de maneira realmente desesperada, precisamos de uma palavra divina, da palavra de Deus. E só um profeta de Deus pode nos trazer a revelação. Quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, a Escritura é um livro dos profetas de Deus. Existe, claro, na divisão do texto sagrado, aqueles livros que são proféticos, propriamente dito, que são escritos por profetas. Mas, por exemplo, os apóstolos do Senhor Jesus, muitos deles foram profetas nesse sentido, de receber a revelação de Deus e escrevê-la para nós hoje. Então, de uma maneira geral, a Escritura é um livro profético, porque tudo que está escrito aqui é profético, vem do próprio Deus. O Espírito Santo, ao conduzir homens para escrever a revelação, ele dava a esses homens esse espírito profético, né, porque ele revelava aos homens. A inspiração não é uma espécie de possessão, não é isso, como um espírito que te possui ali para você fazer, você entra num transe, não é assim, mas de maneira poderosa ele agiu na vida dos escritores sagrados para que eles escrevessem exatamente o que era para ser escrito. Então o Espírito soprou, inspirar é isso, é soprar. Ele soprou naqueles homens a palavra. Então, de modo imperceptível, cada um agindo conforme a sua cultura, conforme a sua própria educação, eles escreveram um texto que veio do Espírito Santo. Então, é profético nesse sentido. Essa necessidade, de fato, é profunda de todos nós. Então, essa necessidade profunda do ofício profético de Cristo é derivada da condição de ignorância espiritual da humanidade.
Olha, como todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Isso é até meio contraditório, né? Nasce morto. Então, se está morto, que tipo de nascimento é esse? Nasce para a vida, não é? Mas quem nasce morto para o pecado, aliás, morto para a verdade, né? Vivo para o pecado, mas morto para a verdade de Deus, precisa desesperadamente desta verdade que ele não tem. Então, a nossa condição natural é exatamente essa. Sem nenhuma exceção, irmãos, todos os homens estão mortos em delitos e pecados. Sem nenhuma exceção, todos os homens são incapazes de atender à revelação de Deus, à palavra de Deus. Nenhum homem é capaz de obedecer às Escrituras Sagradas, de verdade. Uma coisa é você entender intelectualmente uma verdade. Outra coisa é você ser iluminado por Deus para compreender e viver, crer, se entregar àquela verdade. E essa última parte é o ofício profético de Cristo. Só pela palavra de Deus, a palavra que chega a nós, é que nós podemos, de fato, dar ouvidos ao Senhor. A confissão diz o seguinte: pela necessidade dos homens, gravemente agindo em ignorância, pelo que eles estão em necessidade infinita do ofício profético de Cristo para libertá-los. Então, sem esse ofício do Senhor Jesus, o ofício profético, nenhum homem pode ser liberto da incredulidade, da cegueira, nenhum homem pode ter acesso vital à palavra de Deus. Nenhum homem pode. Você pode ter a Bíblia em sua casa, em suas mãos, você pode dar a Bíblia para uma pessoa incrédula, ela pode ler, ela pode passar o dia olhando, folheando, ela nunca vai crer, ela nunca vai entender aquela mensagem se um profeta de Deus não falar ao coração dela, pelo Espírito Santo. Então, esse ofício profético de Cristo, ele é vital para todos nós. Cristo, como profeta prometido, vem para abrir os olhos dos cegos e conduzi-los da escuridão para a luz, conforme exemplificado em Atos, capítulo 26, verso 18, e Colossenses 1, verso 3, onde Cristo é descrito como aquele que nos liberta do poder das trevas e nos transmite o conhecimento de Deus. Esse ofício profético tem essa função especial de nos dar a verdade. Transmitir esse conhecimento que é de Deus para nós. Sem esse ofício profético, esse conhecimento não pode ser transmitido. Ele pode ser propagado. As pessoas podem falar, mas obter esse conhecimento, ter os olhos abertos, tirar das trevas para a luz, que é o que Cristo fez conosco, só pode ser realizado por um profeta. E Cristo é esse profeta. Veja, irmãos, essa era a missão que era nas sombras apresentadas pelos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento pregavam a palavra de Deus a fim de que o povo de Deus ali se arrependesse dos seus pecados e desse ouvidos à sua palavra. Claro que eles eram, neste sentido, sombras de Cristo, tipos de Cristo. Mas Cristo é o verdadeiro profeta. Cristo é o profeta que age de maneira poderosa a abrir os nossos olhos quando eles estão ainda fechados para a verdade. Todos vocês são crentes, todos vocês entregaram as vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Como isso foi possível se vocês naturalmente não tinham nem habilidade e nem capacidade de fazer isso? É porque um profeta de Deus, próprio Senhor Jesus Cristo, abriu vossos olhos, levou essa palavra das forças de todos vocês. Ofício sacerdotal. Essa alienação de Deus é uma condição que torna essencial o ofício sacerdotal de que nós vimos. Ele cumpriu esse ofício. Da mesma maneira como aquele cordeiro, aquele animal morto,
ele apontava para Cristo, ele tipificava Jesus Cristo, o sacerdote também apontava para Cristo. Ele tipificava o sacerdote Senhor Jesus. E o cordeiro, a oferta, é a oferta de Cristo pelo pecado. Vocês estão percebendo como no Antigo Testamento tudo já apontava para Jesus? E como o ofício sacerdotal está lá, estampado na figura do sacerdote humano, levítico, mas tudo era Cristo, irmãos. Quando vem a nova aliança, e o véu do templo é rasgado, e nós temos agora não mais os sacerdotes judeus, mas o novo sacerdote, que é judeu apesar de tudo, mas que é o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote do povo de Deus. Somente ele pode fazer essa aproximação do homem com o Pai. Mais uma vez, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês em relação a isso, meus irmãos. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus para ser ouvida, recebida. Se você ora e a sua oração não é feita no nome de Jesus, ela não passa daqui. Ela não chega ao trono de Deus. Nas Escrituras Sagradas, tudo é mediado pelo Filho de Deus, pelo nosso Senhor Jesus. Então, eu não sei se alguém aqui ora uma oração que não seja em nome de Jesus, né? Eu acho que todo mundo ora em nome de Jesus. Eu nunca vi, não lembro de ter visto alguém não orar em nome de Jesus. Mas se esse é um hábito que você tem de não orar, ou às vezes não orar em nome de Jesus, saiba que isso é um erro. Você precisa colocar o Filho de Deus na sua oração e orar a Deus em nome dele, porque ele é a ponte que nós temos, a reconciliação, o sacerdote que faz a mediação entre nós e Deus. Então, eu já vi pessoas orando e terminarem a oração, por exemplo, agradecendo a Deus, tal, mas sem mencionar Jesus na oração. E não orar em nome dele, o que é uma outra coisa. Você pode mencionar Jesus na oração várias vezes e não orar em nome dele. Mas orar em nome dele significa dizer que você vai chegar a Deus pelos méritos de Jesus. Toda a sua oração é levada a Deus só por causa de Jesus, porque ele é o sacerdote. Na verdade, ele leva a sua oração a Deus Pai. E quando você não ora em nome de Jesus, a sua oração não passa das paredes desse lugar. Vamos agora ao ofício, aliás, ainda estamos no ofício sacerdotal. Sem um sumo sacerdote adequado, não há reconciliação entre Deus e o homem. Hebreus 4, versos 14 e 15, descreve Cristo como o grande sumo sacerdote que passou pelos céus, e Hebreus 5, verso 6, confirma sua designação por Deus como sacerdote para sempre. Então, quando é que vai passar o sacerdócio de Cristo? Nunca. Ele é sacerdote para sempre. Tudo passa por ele. Não há como chegar a um fim o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está fundamentado na ideia de que a sua intercessão é vital para a restauração da comunhão com Deus. A comunhão quebrada por causa do pecado, ela só pode ser restabelecida através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele vai reconciliar, por causa dele, por causa da sua obediência, por causa da sua justiça, por causa dos seus méritos, ele vai reconciliar o pecador com Deus. Tudo é feito nele, tudo é feito em Jesus Cristo, o Senhor. A necessidade de um ofício real. Então, nós já sabemos que precisamos de um profeta, por causa da palavra poderosa que abre corações. Nós já sabemos que precisamos de um sumo sacerdote, alguém que faça a mediação entre nós e Deus, que conduza-nos a Deus. Mas nós precisamos de um rei. O ofício de rei dado a Cristo é mesmo necessário? Vamos lá, mais uma vez, a incapacidade humana exige que tenhamos um rei, irmãos.
A incapacidade humana de se converter por conta própria destaca a importância do poder real de Cristo para auxiliar e governar. Ora, se você, por você mesmo, não tem poder para extinguir o pecado que há no seu coração, se você não é capaz de limpar-se a si mesmo, você precisa de alguém que tenha o poder para fazer isso. E esse alguém é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo. Só Jesus Cristo é poderoso para limpá-lo, para aperfeiçoá-lo, para levá-lo até o Senhor Deus Pai. Porque você por si mesmo é incapaz de ir até Deus, irmão. Seu pecado impede. Então você precisa, de fato, de um governador, de um rei que lute por você e que habilite você com seu poder. A ideia de poder ela está ligada à ideia de reino mesmo, né? O rei, ele tem poder. Quando você olha para um rei humano, ele é o chefe maior de uma nação. E ele tem o poder sobre o exército. Na verdade, ele tem poder sobre todo o reino humano. A sua ordem precisa ser cumprida. Mas quando você olha para o poder em relação a Jesus Cristo como rei, o poder dele é insuperavelmente maior do que o poder de um rei humano. O poder de um rei humano é limitadíssimo, mas o poder de Cristo como grande rei é ilimitado. Ele tem poder sobre todas as coisas. É por isso que ele é capaz de abrir seu coração. É por isso que ele é capaz de vencer a sua própria incredulidade. Porque ele é poderoso para isso. Ele tem um poder que você não tem, que nenhum outro homem tem. Só ele é capaz de trazer esse poder ao homem. A confissão diz: pela nossa incapacidade absoluta de converter-nos a Deus, pelo que precisamos do poder de Cristo e seu ofício real para auxiliar-nos e governar-nos. Então, através desse reinado de Jesus, que é exemplificado, por exemplo, no Salmo 2, verso 6, Cristo não apenas governa, mas também capacita seus seguidores a superar as barreiras espirituais, orientando-os na jornada da fé. Então, quando você é guiado pelo Rei Jesus Cristo, a sua vida é uma vida que realmente está sendo aprovada, porque você segue os passos do Rei. Ele dirige você, ele conduz você. O seu poder é soberano sobre sua vida. O seu poder é maior do que todas as coisas que atrapalham, é maior do que o poder de Satanás, é maior do que o poder que há no mundo, é maior do que a incredulidade, é o poder de Cristo. Vamos então à fundamentação bíblica. Já demos uma pequena olhada nisso, mas a última parte vamos concentrar nessa fundamentação. Porque cada um desses ofícios, como nós acabamos de ver, irmãos, cada uma dessas funções que Jesus Cristo realiza como profeta, sacerdote, rei, ela precisa estar suportada pelas palavras do próprio Deus, na Escritura Sagrada. Então, a gente precisa constatar que esses ofícios do Senhor, eles são mesmo ofícios bíblicos. Nós já vimos que mas precisamos ter a base bíblica para isso, não apenas a lógica, não apenas o segmento teológico que diz isso, mas ver nas Escrituras o ofício de Cristo sendo realizado, né? Por exemplo, as passagens em Colossenses 1, verso 21, e também em Efésios 2, capítulo 12, elas são citadas aqui no contexto do ofício sacerdotal. Essas passagens vão ilustrar o estado de alienação e separação das pessoas em relação a Deus. Por causa do pecado, há essa separação, nós sabemos disso, e esses dois versos dos textos de Colossenses e Efésios vão mostrar isso claramente, não é? E como o sacerdócio de Cristo é crucial para superar essa separação. Então, sem Cristo, lá nos textos está dito, vocês não podem vencer essa barreira tão grande que está em vocês naturalmente. Efésios 2, verso 12, fala explicitamente sobre estar sem Cristo, veja só,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Veja que situação absurda é a do homem pecador. Ele está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, separado das alianças de Deus, das bênçãos da aliança de Deus, e sem o próprio Deus no mundo. Então veja como você precisa dele. Isso reforça a necessidade vital do ofício sacerdotal de Cristo para a reconciliação e a restauração da nossa relação com Deus. Além disso, as referências a Cristo como Rei, no Salmo 2, verso 6, o seu poder de atrair as pessoas a si mesmo, em João capítulo 6, verso 44, tudo isso mostra como o seu reinado não é apenas uma questão de autoridade, mas também de capacitação e guia espiritual. Ou seja, nós não obedecemos Cristo só porque, como Rei, Ele é uma autoridade que você deve se submeter, mas é pelo poder que Ele tem como Rei, de guiar, de conduzir, de vencer, de quebrar a incredulidade, esse poder que é do Rei Jesus. Então, além de ser a autoridade, o Rei ao qual nós devemos nos submeter, obedecer, honrar, porque Ele é o Rei, assim como você honra uma autoridade local, mas Cristo não é só neste sentido que Ele é o Rei. Ele é o Rei porque, de fato, Ele tem o poder nas mãos, o poder que nós precisamos. Cristo, como um Rei, não apenas governa, mas também habilita seus seguidores a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus, superando as limitações humanas e promovendo transformação profunda, tanto no individual quanto coletivamente. Quando você olha para você, pense um pouco nisso, quando você olha para você mesmo como cristão, você sabe que Cristo fez uma obra na sua vida. Você é capaz de ver na sua vida os ofícios do Senhor sendo executados, em particular o ofício de rei sendo apresentado na sua vida. Ele libertou você das garras do mal. Ele transformou seu coração com o seu poder. E quando nós pensamos na igreja como um todo, nós estamos pensando no corpo de Cristo, coletivamente, cada indivíduo. E em cada um desses indivíduos, ou no coletivo, na igreja, Cristo operou como Rei poderosamente. Então não é uma questão de Cristo atuar de maneira pessoal, indivíduo em indivíduo, mas de Cristo atuar no meio do seu povo coletivamente, abençoando a igreja como um todo. Ele atua, obviamente, pessoalmente, mas não podemos esquecer esse aspecto da comunhão dos santos, da igreja reunida e Cristo como Rei desse povo em ação. Então, essa visão integral de Cristo como mediador, ela é essencial para a compreensão da nossa teologia e para a vida na fé no cotidiano de cada crente, garantindo que essa mediação de Cristo permaneça como o coração pulsante da relação entre Deus e toda a humanidade regenerada. Isso é interessante demais, irmãos, porque, como eu disse no começo dessa aula, quando você tem consciência destes ofícios de Cristo sendo vividos por você, você percebe o poder de Deus como Rei, como sacerdote e como o profeta, você passa a entender o quanto você necessita dele, do Senhor. Isso é interessante porque às vezes nós pensamos em Jesus só como Salvador. Pronto, ele cumpriu o seu papel, ele morreu na cruz, ele nos salvou, ok, obrigado Jesus Cristo por me salvar. Ele só fez isso? Não, ele é o seu sacerdote. Você precisa dele cotidianamente para ser levado até o Pai. Ele é o profeta. Você precisa da palavra de Deus para viver a vida cristã, para se fortalecer contra as artimanhas do diabo, para viver de modo digno como um cristão, digno do Evangelho, como diz Paulo. E você precisa também, irmãos, do governo dele. Sem o poder dele, sem o seu governo sobre sua vida,
todos nós estaríamos perdidos. Então, como sacerdote, como profeta e como rei, ele está presente em nossa vida diariamente, continuamente, e nós precisamos ver isso, ter consciência disso, para que ele não seja apenas o Salvador, vou até abrir aspas aqui, porque já é muito ser o Salvador de um povo pecador, mas ele é mais do que o Salvador, ele é aquele que nos sustenta o tempo todo, ele nos deu a salvação e garante a permanência da salvação e ainda garante essa nossa aproximação com Deus, o Pai, e tudo aquilo que o seu ofício, os 3 ofícios, nos dão como graça divina. Então, tenha consciência de que você precisa de Cristo desesperadamente, mais do que o que você talvez imaginasse, porque, como eu disse, ele é mais do que um Salvador. O puritano disse que ele é o Salvador perfeito, e nós concordamos com isso, mas ele é mais do que um Salvador perfeito. Ele é um rei perfeito, ele é um sacerdote perfeito, ele é um profeta perfeito, e nós precisamos dele, do nosso Senhor. Muito bem, irmãos, que Deus abençoe esse o nosso estudo dessa noite.